refletir sobre a seguinte situação. É mais comum ouvirmos por aí coisas ruins sobre a política ou coisas boas? Pense em quantas vezes você ouviu alguém elogiando a política, defendendo a qualidade desse processo. Agora, tente lembrar quantas vezes você ouviu alguém reclamando da política brasileira. Já posso imaginar que você conseguiu lembrar de bem mais pessoas no segundo caso. Hoje em dia, é muito comum ouvirmos de pessoas frases como "não gosto de política", "prefiro não me envolver com essas questões", "todos os políticos são ladrões" ou "política é só corrupção e desvio de verba". Talvez em algum momento você também já tenha dito algo semelhante a essas frases. No dia a dia, quando se fala de política, geralmente se pensa nela como uma coisa ruim e distante, como se fosse assunto apenas para os especialistas ou políticos profissionais. Ou até mesmo, pensamos que a política só se restringe ao voto durante as eleições. Mas será que é só isso mesmo? Afinal, o que você tem a ver com a política? Pois bem, se ouvimos tantas coisas ruins sobre a política, por que nos dizem que ela é tão importante? É porque, apesar da existência de corrupção e de ações para atender interesses específicos no ato político, temos que entender que esse quadro negativo só poderá mudar através da própria política. Isso porque a política é um instrumento de ação de transformação da sociedade. Podemos entender que política está relacionada com aquilo que diz respeito ao bem público, a vida em comum, as regras, leis e normas de conduta dessa vida, nesse espaço, e, sobretudo, ao ato de decisão que afetará todas essas questões. E foi para isso que a política foi criada, para regular os conflitos existentes na sociedade. Vamos utilizar um exemplo prático. Na cidade de Curitiba, a Associação de Moradores de Umbará obteve uma vitória com a instalação de um semáforo na rua Nicola Pelanda. Essa rua era famosa pelo número expressivo de acidentes, inclusive fatais, causados pela imprudência dos motoristas, que não respeitavam os limites de velocidade. Para resolver esse problema, dificilmente você sozinho conseguiria alguma resposta do poder público, mas graças à Organização dos Moradores de Umbará, que possuem uma representação política, o problema foi solucionado. Depois de algumas manifestações e protestos, foi reivindicado junto à prefeitura a instalação de um semáforo na localidade. Juntos, os moradores tiveram um peso muito maior. Ainda em dúvida sobre como esse caso da Associação de Moradores de Umbará se relaciona com a política? É simples. A política não se limita aos governantes e à profissão em si, mas abarca também uma participação na associação dos moradores do seu bairro, por exemplo, para debater sobre problemas existentes e possíveis soluções para melhorar a vida daquele local. Ou quando você articula com seus amigos de escola para tentar deliberar sobre assuntos relacionados ao bem comum, como contribuir com a limpeza da escola, propondo a instalação de lixeiras de reciclagem e, consequentemente, facilitar o trabalho dos catadores de materiais recicláveis. A política é tão presente na vida das pessoas que até mesmo quando você decide não participar da política, está agindo politicamente, pois está deixando que as coisas permaneçam como estão e não vê necessidade de mudança. Daí a importância da participação cidadã. Se muitos permanecerem apáticos, deixando as decisões para terceiros, um grupo muito limitado de pessoas irá comandar o país, sem nenhuma oposição, e muitas vezes poderá tomar decisões que não nos representam. Dessa forma, temos uma responsabilidade política, e exercê-la também é uma forma de participação. Assim, nós fazemos a política em várias situações da vida, sem que a gente perceba. Sempre que você, por exemplo, participa de associações de bairro, colegiados, partidos, manifestações, passeatas, eleições, está fazendo política. Mas será que é só assim que se faz política? Já parou para pensar em quais outros momentos corriqueiros da vida nós experimentamos e praticamos a política? A política refere-se a relações de poder, de interesse e tomada de decisão. E as relações sociais são permeadas por essas características. Logo, são permeadas pela política. Seja no âmbito familiar, quando queremos ir a uma festa e para isso precisamos dialogar e convencer os nossos pais a nos deixar ir, como na formação de um time de futebol do bairro, quando são atribuídas responsabilidades para alguns através de candidaturas e eleições. Em ambos os casos, também ocorrem mini processos políticos. Vamos a outro exemplo. Você mora de aluguel, mas tem o sonho de adquirir uma casa própria. Contudo, não tem dinheiro suficiente na poupança para isso. O que isso tem a ver com a política? Até aí, nada. Mas agora, pense que para conseguir comprar a sua casa própria e não depender mais de aluguel,
você precisa guardar dinheiro suficiente e fazer o seu pé de meia. Quais são as condições para que você atinja esse objetivo? Agora, você está vivendo política. Ainda ficou difícil de entender? Vamos explicar. Para adquirir uma casa, provavelmente será necessário um trabalho que pague bem. Isso envolve ter oportunidade de planejarmos a nossa própria vida, de juntar dinheiro e de investir. De uma maneira ou de outra, essa condição está relacionada a fatores políticos, pois é um processo político que vai definir as condições para a acumulação do pé de meia. Por exemplo, se não há oportunidade de educação para todos, consequentemente, uns terão mais dificuldade para atingir os objetivos do que outros. Se não há uma política econômica que favoreça o desenvolvimento e o acesso a oportunidades de trabalho bem remunerado, é grande a chance de que apenas alguns poucos tenham essa oportunidade. Por isso, é importante você se informar e participar da política, pois ela é a condução da nossa própria existência coletiva, que será refletida na nossa experiência individual, ou seja, na nossa educação ou não, na nossa saúde ou não, na nossa oportunidade de acesso ou não. Dessa forma, a política não é um mecanismo exclusivo de políticos, e muito menos envolve apenas discursos, eleições e promessas falsas. Não é algo distante de nós, pelo contrário, é algo que se faz presente no nosso dia a dia, por menor que seja o assunto abordado. A política foi criada para que possamos discutir, debater e fazer questionamentos, sem necessidade de utilização de violência. Através dela, foram estabelecidas regras, leis e normas, além de direitos e deveres para conduzir as nossas ações. A natureza, a essência e o funcionamento da política devem ser voltadas para a busca do interesse e do bem comum. E cabe a nós participar desse processo, para contribuir e construir uma política mais desejável. Afinal, no sentido amplo da palavra, somos todos políticos. Agora que você já sabe a importância que a política tem em nossas vidas, vamos ver como podemos fazer uma boa política? Confira na próxima aula!